pessoal, tô aqui de novo, enchendo o saco de vocês. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que nós vamos falar hoje hoje é o último vídeo falando sobre por que não votar em Jair Bolsonaro para presidente em 2018. E hoje eu vou falar sobre as fake news que o candidato e a sua campanha sempre espalharam e sobre a governabilidade que eu acredito que ele não terá, né, no Palácio do Planalto. E vou fazer um apanhado geral. Antes de começar a falar sobre o tema central do vídeo, eu queria falar sobre o vídeo anterior sobre preconceito. Queria fazer algumas ressalvas. Eu falei que ter preconceito não é só agredir fisicamente, é agredir verbalmente, é espalhar coisas, é passar pano para certas coisas. Bom, queria dizer que existem outras formas também de você demonstrar o seu preconceito, não é só isso, né? Mas muitos de nós falam coisas machistas, homofóbicas e racistas por reproduzir cultura, né? Porque nossa cultura é preconceituosa. Mas uma coisa é você reproduzir cultura, uma coisa é você ficar bravo e acabar xingando alguém com um xingamento racista, um xingamento homofóbico. Outra coisa é você insistir no erro, é você, quando você não estiver xingando, você não estiver irritado, você continuar reproduzindo esse comportamento, que é uma coisa importante de dizer. E segunda coisa importante, o deputado Jair Bolsonaro falou aquilo de você não merece ser estuprada para Maria do Rosário, em 2003, e 11 anos depois, ele, numa sessão do plenário, ele foi lá e repetiu isso num discurso, tá bom? Então não foi só na hora da raiva que ele falou. E ele ainda disse que ele não faria isso porque ela é feia, ela é ruim, não é o tipo dele. Então é uma coisa a se pensar, não é? Mas, desculpa a qualidade do vídeo, mas vamos começar. Primeiro, são dois assuntos que eu não considero tão relevantes assim, mas eu sei que muita gente considera. E dentre todos os milhares de motivos que eu podia citar aqui para não votar no deputado Jair Bolsonaro, eu escolhi esses dois motivos aqui para destrinchar com vocês. O primeiro é a falta de governabilidade. Como vocês sabem, o Jair Bolsonaro ele mudou de partido para poder concorrer às eleições, já que o partido que ele estava antes não queria atender algumas exigências dele, alguma coisa do tipo. Ele passou, acho que pelo Patriotas, não tenho certeza, eu não pesquisei essa informação, mas ele já tinha sido do PSC nas últimas eleições, né? Ele foi eleito nas últimas eleições pelo PSC, ele já foi do PP, enfim, de uma porção de outros partidos. Se você estuda um pouquinho de política, tô falando estudar só de ler um pouco e tal, você vai saber que existe uma organização da política brasileira chamada Centrão. O que é o Centrão? São os partidos de centro, aqueles que, na verdade, eles deviam ser de centro, né? Uma mistura de esquerda e direita. Mas aqui no Brasil, eles são mais uma massa de controle de poder. Digamos assim, o presidente ele pode ser da ideologia que ele quiser, mas se ele quiser governar, se ele quiser aprovar projetos, ele tem que negociar com o Centrão. O Centrão é a maior parte dos partidos brasileiros. São aqueles partidos que não têm uma proposta de um lado ou de outro aberta. Eles simplesmente vão para o lado de quem der mais. O Jair Bolsonaro, ele já foi de partidos do Centrão. O PSC é um exemplo de um partido do Centrão. O PSL, apesar de ter social-liberal, ele é um partido do Centrão, né? Porque ele não tem propostas muito definidas, né? Uma guia muito bem definida. Então, a gente pode ver que o Bolsonaro, ele nunca foi um cara de direita. Ele tem um histórico de fazer sempre discursos estatizantes. Ele já elogiou o Chaves, né, o Hugo Chávez, né? Ele não elogiou o Maduro, mas quando ele elogiou o Chaves ainda estava vivo, né? Ele elogiou o modelo e tudo mais.
Enfim, então o Bolsonaro, apesar de ele se apresentar como candidato liberal hoje, e dizer que é apaixonado e tudo mais, ele sempre foi estatizante, ele já trabalhou ao lado do PT, ele nunca foi do PT, mas ele já trabalhou contra o PSDB, criticou muito o governo FHC na época, né? Chegou a elogiar o Lula, enfim, chegou a elogiar a Luísa Erundina, que hoje está no PSOL, enfim. O Bolsonaro, na verdade, em outros países ele não seria um candidato de direita, né? Em outros países você não veria nenhum desses candidatos aí sendo dito como de direita. Talvez o João Amoedo, né? Talvez ele. Mas enfim, o fato é que o Bolsonaro ainda não apresentou, nem citou, nem foi perguntado, nem respondeu o que ele vai fazer para ter governabilidade. Afinal de contas, ele precisa negociar com o Centrão. E o grande chavão do Bolsonaro para essas eleições é de que ele é honesto. E a gente sabe que no Centrão tem muita gente suja e corrupta. E provavelmente vai ter de novo. Outra coisa é que o Congresso vai ser muito fragmentado. Então ele vai ter que negociar com gente de esquerda também, a quem ele impõe ódio, né? A quem ele diz que odeia, a quem ele diz para a nação, para o pessoal que gosta dele odiar. Então eu fico muito, eu tenho muito medo de saber como é que ele vai negociar com pessoas que não têm a mesma opinião que ele, que não são a favor dele. Como é que ele vai conversar? Ele não apresentou até agora nem proposta de como negociar e nem meios. Ele não apresenta nem um lado emocional forte o suficiente para negociar com gente que ele já xingou 1000 vezes. Então eu acho complicado um presidente da República passar qualquer coisa. Não sei se vocês sabem, mas a gente está num presidencialismo e o presidente, apesar de ser chefe do executivo, ele precisa que o Congresso aprove as coisas que ele, as propostas que ele tem. Então, se ele não souber negociar com esse povo, ele pode acabar que nem uma Dilma, né? Ele pode acabar sendo derrubado pelos deputados ou comprando eles, como o Temer está fazendo. Então, eu gostaria que ele desse mais propostas sobre como ele vai negociar isso, porque outros candidatos estão dando, né? E todos eles, pelo jeito, vão ter esse problema por causa da fragmentação que vai ter esse ano no Congresso. Segunda coisa, sobre as fake news. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Nessa eleição a gente está vendo um número gigantesco de fake news da esquerda, da direita, do centro, de todos os lados, sobre todos os candidatos, tirando frases de contexto, mudando palavras e tudo mais. E a última coisa que eu quero é eleger um político que compartilha e fala fake news. Teve a questão de dizer que o Ministério da Saúde dizia que o sangue dos gays era pior que o dos héteros. Fake news. Aí agora, essa semana, hackearam o grupo das mulheres contra o Bolsonaro. Colocaram mulheres com o Bolsonaro. E o que o Bolsonaro e os filhos dele fizeram? Postaram prints no Facebook, nas redes sociais deles, agradecendo, falando que era tudo uma fraude, que as mulheres estavam mesmo com o Bolsonaro, que o grupo contra o Bolsonaro, na verdade, era uma fraude comprada pela esquerda. Fake news. Né? Então, saindo fake news sobre vários candidatos aí, né? Então, eu não quero eleger um candidato que pauta as coisas que ele fala em cima de notícias falsas, tá bom? Ele também, no Jornal Nacional, falou sobre o 9º Seminário LGBT Infantil, que nunca aconteceu. Era o Seminário LGBT sobre Sexualidade e Infância, né? Se eu não me engano, é uma coisa do tipo. Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que estou errado, né? Mas não era Seminário LGBT Infantil. Então, eu acho que quando o cara começa a pautar o discurso dele por fake news, existe alguma coisa muito errada nisso, tá bom? E, por fim, agora que eu já falei sobre as fake news, sobre a governabilidade, gostaria de agradecer se você assistiu até aqui. Eu tô começando nisso, então a qualidade dos vídeos não tá
tão bacana, mas eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de expor minha opinião. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, porque eu acho que é legal as pessoas debaterem, né, divergirem de mim, né, discordar de mim, discordem nos comentários, joguem no grupo da família, esses vídeos todos, conversem, convençam. Se você chegou até aqui e ainda acha que o Bolsonaro é a opção certa para você, vote nele, sinta-se livre, ninguém aqui vai usar de ditadura para impedir que você faça o que você quer, mas pense muito bem no que você quer fazer, nas mãos de quem você vai colocar o país, porque se você der uma pesquisada boa, você vai ver que Jair Bolsonaro não é o salvador da pátria e, na verdade, ele, apesar de estar com esse discurso de que ele nunca quis ser o salvador da pátria, ele não está preparado para fazer uma coisa técnica. Parece muito mais que ele está construindo a campanha dele em cima da coisa do mito, em cima da coisa do cara que vai resolver as coisas sem saber de porra nenhuma. Então é isso aí, galera. Eu vou continuar gravando outros vídeos falando sobre outras coisas, não só sobre política. E eu quero agradecer a vocês por ter assistido até aqui, tá bom? Valeu, até a próxima.